Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguns conceitos experimentais e vamos falar sobre algumas técnicas de destilação. Então vamos para a aula. Bom, a destilação basicamente é uma técnica que permite a separação e a purificação de alguns compostos. Você pode aplicar a destilação para misturas tanto de sólidos e líquidos, quanto de líquidos com líquidos. Mas é interessante que você tenha o conhecimento de algumas propriedades desses compostos com os quais você vai trabalhar, para que você possa escolher o melhor aparato aí para fazer essa destilação. Essa é uma técnica que é conhecida desde a antiguidade, lá dos alambiques de cobre da alquimia, e atualmente ela é usada em algumas bebidas, como por exemplo vodka, cachaça e alguns whiskies. Alguns não, né? Ela é basicamente usada em vodka, cachaça e whisky, todos eles são destilados de uma certa forma. E também um exemplo mais clássico e mais comum e atual, mais próximo da gente, é o refino de petróleo para a produção tanto de querosene, gasolina, óleo diesel e diversos outros componentes que a gente consiga extrair do petróleo. Aqui tem uma imagem que é atribuída a uma alquimista chamada Maria, mas também consegue encontrar essa mesma imagem para nomes como Maria a Profeta ou Maria a Judia. Ela foi uma alquimista que basicamente ela deu origem ao que nós chamamos de banho-maria. Mas ela também desenvolveu um aparato, que seria algo como esse, em que se fazia uma destilação e tinham 3 canais de saída para essa destilação. As histórias dessa Maria Alquimista ela pode ser encontrada nesses 2 livros, um de 1512 e o outro de 1651, basicamente, mas ambos de tradução livre, que seria a arte de destilar ou a arte da destilaria. E nesse mais antigo, de 1512, é onde nós conseguimos encontrar os relatos atribuídos aí a Maria como a primeira inventora ou primeira pessoa a descrever o que seria um aparato de destilação e um aparato de banho-maria. E é interessante perceber que não foi essa alquimista que escreveu esse livro. Esse livro foi escrito um bom tempo após a origem e a aparição dessa alquimista aí no mundo, digamos assim, né? Bem, atualmente nós temos alguns alambiques de bebidas, que seriam alguns alambiques de cachaça, por exemplo, de produção de cachaça artesanal, e alguns alambiques de whisky. Tá? Então eles são um pouco diferentes porque os produtos finais eles são diferentes. Alguns alambiques, por exemplo, de whisky, as torres de destilação são tão grandes para que você consiga extrair alguns aromas e dar alguns refinos melhores aí para o produto final pro seu produto final, né? Aqui é um exemplo básico de uma indústria de refino de petróleo, em que a gente tem as torres de destilação aí, né, nesse percurso, para que se possa fazer a conversão do petróleo bruto em outros componentes, né, independente de quais sejam componentes habituais que nós utilizamos no nosso dia a dia, como plástico, material para produzir roupa, por exemplo, combustíveis tanto de avião, óleo de lubrificação de motor, a gasolina, por exemplo, que é um dos principais combustíveis nos carros, né? Então a destilação ela tem um princípio básico, tá? Basicamente você vai ter um líquido e esse líquido ele vai passar para o seu estado vapor e esse estado vapor ele vai ser condensado, retornado a líquido, só que vai ser coletado em um recipiente separado. Basicamente o que a gente faz quando, por exemplo, a gente está aquecendo água para o macarrão, só que a gente coloca uma tampa sobre esse sistema e quando a gente vai observar que aquilo está fervendo, a gente tira a tampa e percebe que escorre algumas gotículas da tampa, né? Seria basicamente esse processo. O líquido lá no interior da panela ganhou energia suficiente, passou para o estado vapor. O estado vapor, ao tocar na tampa, a tampa estava um pouco mais fria por estar em contato com o ambiente, fazendo uma troca de energia com o ambiente. O vapor troca a energia com a tampa, se resfria e condensa e volta a ser líquido. Só que nesse caso, como esse sistema ele é fechado, né, uma panelinha fechada,
o condensado continua caindo dentro da panela novamente. Então você pode, por exemplo, fazer uma tentativa de simulação na sua casa. Você poderia pegar uma panela e colocar ela sobre o fogo, colocar ela no fogão, né, com o fogão desligado a princípio, e pegar, por exemplo, 2 copos de água, colocar nessa panela e 2 colheres de sal, 2 colheres rasas de sal nessa panela e colocar para ferver. Mas essa fervura não pode ser muito intensa, tá? E tampa esse sistema. E aí, com paciência, você vai retirando essa tampa e escoando essa água num sistema secundário, por exemplo, num copo. Depois que você conseguir pegar mais ou menos meio copo dessa água, se você tiver coragem, prova essa água para ver se está sem sal ou não. Esse seria o princípio de destilação, tá? Então você tem um líquido que você vai conseguir fazer esse líquido passar para o estado de vapor, e ao mesmo tempo você pega esse vapor e condensa, resfria e volta a ele a ser líquido e transfere ele para um outro recipiente, tá? Para que a gente entenda esses conceitos aí, ou para que a gente entenda a destilação como um todo, há necessidade de conhecer ou de lembrar, né, alguns outros conceitos iniciais mais básicos, que seriam, por exemplo, a ideia de pressão de vapor, de temperatura de ebulição, e um termo que nós utilizamos muito, que seria um composto volátil ou um composto não volátil, tá? Então vamos falar um pouquinho disso no próximo slide. A pressão de vapor. O que seria a pressão de vapor? Então imagina que você tem um sistema, como a gente falou, uma panela, e dentro dessa panela você coloca um líquido. Mas aqui a ideia é que esse sistema ele esteja totalmente fechado. Então, talvez para ficar mais próximo do nosso exemplo, seria interessante você pensar numa garrafinha dessas de água que a gente carrega o dia todo para cima e para baixo, ou mesmo uma garrafinha dessas que a gente compra no mercado para tomar um pouco de água, e aí você deixa uma quantidade de água nessa garrafinha, e essa garrafinha fica tampada. Depois de um tempo, algumas moléculas vão ganhar energia cinética suficiente para passar para o estado de vapor. E isso vai acontecendo naturalmente. Então algumas moléculas vão passando para o estado de vapor até que em um certo ponto a taxa de evaporação e a taxa de condensação dentro desse seu sistema ele entra em equilíbrio. Então a quantidade de moléculas, por exemplo, a quantidade de moléculas que passa para o estado do vapor é a mesma da quantidade de moléculas que retorna para a fase líquida. Então quando a gente atingir esse equilíbrio, a gente consegue, por exemplo, medir a pressão que essa massa de vapor faz sobre o sistema. Essa pressão é o que nós chamamos de pressão de vapor ou pressão de saturação. Entre aspas, essa pressão de vapor nos auxilia a medir uma taxa de evaporação. Ela dita, então, de uma certa forma, como um líquido ele vai evaporar em um sistema, não importa se ele vai estar fechado ou se ele estiver aberto, tá? Mas para que a gente consiga calcular a pressão de vapor, eu preciso fazer tudo isso dentro de um sistema fechado. Bem, a pressão de vapor ela é medida, em milímetros de mercúrio. Tudo bem? Por quê? Porque geralmente vão ser valores pequenos para que a gente possa usar a unidade que seria a ATM, que é a pressão atmosférica que nós temos. Então, tudo que for relacionado com a pressão de vapor, nós vamos utilizar aí milímetros de mercúrio. E lembrando, que 1 atm, vou colocar aqui em cima, tá? Que é o espaço que está mais vazio. Então, lembrando que 1 atm, uma pressão atmosférica. Então, o que seria a pressão atmosférica? Essa massa de gás que tem sobre as nossas cabeças, ela aplica uma certa força sobre uma área quadrada, sobre ela aplica uma força sobre uma determinada área. Isso é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica nós medimos em atm, imaginando a pressão de um planeta como um todo. Tudo bem? Só que essa pressão atmosférica ela pode ser também transcrita, ou ela pode ser escrita em função de milímetros de mercúrio. E 1 atm é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Tem um experimento que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para que você consiga ver como que a gente consegue fazer essa relação direta de 1 atm com milímetros de mercúrio. Tá? Experimento feito por Torricelli. Bom, voltando. Então, as pressões de vapor elas vão ser medidas em função de milímetros de mercúrio. Tá? E
É interessante a gente lembrar que a natureza do líquido e também a temperatura de trabalho desse sistema vão influenciar nessa pressão de vapor. O que seria a natureza do líquido? O tipo de molécula, quais moléculas elas são, né? Quais compostos esses são. Porque vocês já perceberam ou já viram em aulas anteriores que dependendo do tipo de molécula que eu tiver, as interações entre uma molécula e outra elas vão ser diferentes. Então, essa taxa de evaporação ela também vai ser diferente. Então, essa pressão de vapor também vai ser diferente. Por quê? Porque se a interação entre moléculas for muito grande, há necessidade, né, desse sistema ganhar um pouco mais de energia para conseguir passar para o estado de vapor. Então, isso diz que a pressão de vapor desse sistema é um pouquinho menor. E se a temperatura desse sistema como um todo estiver muito alta, a energia cinética das moléculas lá já vai estar um pouco grande, então isso vai facilitar com que a molécula passe para o estado do vapor. Então esses dois pontos são sempre interessantes serem analisados, a natureza do líquido e a temperatura de trabalho do sistema. Bom, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é um composto, né? Mais volátil seria aquele composto. O que significa? Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil de evaporar esse composto é. Então, se você tem um composto que tem uma pressão de vapor muito alta, é fácil de evaporar, fácil de passar esse composto para a fase gasosa ou para a fase vapor. Tudo bem? Então, aqui eu estou propondo uma forma aí, né, mais visual, para que você tente identificar o que seria essa pressão de vapor. Então imagine a pressão de vapor como setas, e essas setas elas têm alguns tamanhos específicos. Então quanto menor essa pressão de vapor, mais difícil de passar para a fase gasosa, menos volátil. Quanto maior essa pressão de vapor, mais volátil é esse composto. Por quê? Porque a gente tem uma relação direta com a pressão atmosférica. Tudo bem? Imagina que você deixa um copo de água aberto. Tudo bem? É um copo de água, então ele está aberto aí perto de você enquanto você escuta essa aula. As moléculas elas vão evaporar, só que a pressão atmosférica ela meio que segura, digamos assim, né, um pouco essas moléculas de evaporarem. Então, quanto maior for a pressão de vapor, mais fácil ela é, tá? Mais fácil é passar para a fase gasosa. Por quê? Porque quando nós conseguimos igualar a pressão de vapor de um líquido com a pressão atmosférica, aí nós temos a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Naturalmente, as moléculas do seio da solução vão evaporar aí, só que vigorosamente, né, criando bolhas. Então, se a pressão de vapor de um líquido ela já é grande, muito próximo àquele 760, que é a pressão atmosférica, não precisa de muita energia para fazer com que essas duas se igualem. Então não precisa de muita energia para que esse líquido passe para a fase vapor. Tudo bem? Então imagina que a pressão atmosférica vai ter sempre o valor de 760 milímetros de mercúrio. E, por exemplo, esse líquido aqui, ó, que está representado pela seta em azul, tem uma pressão de vapor de 500 milímetros de mercúrio. Tá? E esse outro que está com a seta em roxo aqui tem uma pressão de vapor de 100 milímetros de mercúrio. E esse laranjinha aqui tem uma pressão de vapor, por exemplo, de 300 milímetros de mercúrio. Quem é o mais volátil? O mais volátil é aquele que vai conseguir passar para a fase gasosa mais rápido, aquele que vai ter a maior pressão de vapor. Então, qual a relação da temperatura de ebulição com a pressão de vapor? Bom, se a pressão de vapor for muito grande, a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição daquele composto, ele é baixo. Tudo bem? Ele é pequeno. Se a pressão de vapor desse composto for pequena, quer dizer que esse composto tem que adquirir muita energia cinética ou muita energia de qualquer forma, né, para conseguir atingir e igualar aí a sua pressão de vapor com a pressão atmosférica. Né? Então ele é 100, ele tem 100 de pressão de vapor, tem que igualar em 760. Ele tem um longo caminho para percorrer. Então o ponto de ebulição desse composto ele é maior, ele vai ser alto. Por isso que a água
que é uma molécula que faz interações de hidrogênio umas com as outras, uma interação bem forte, você precisa aquecer até 100 graus Celsius para chegar no ponto de ebulição. Então você precisa fornecer muita energia para a água para que as moléculas consigam se desprender umas das outras e passar para a fase vapor, aí através do ponto de ebulição. Tudo bem? Conseguiu entender esse raciocínio? Então, qualquer coisa, se você não entendeu, você volta no vídeo e vê até esse ponto novamente, que ele é bem importante para que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos imaginar que nós estamos trabalhando com soluções ideais, certo? Então, as soluções ideais seriam líquidos puros que, quando misturados entre si, eles vão ter uma mínima interação entre si. Seria como se esses líquidos não se percebessem, eles vão continuar interagindo entre eles próprios, né? Então você tem o líquido A e o líquido B, e mistura esses dois líquidos, e esses dois líquidos, eles, de uma certa forma, vão ter a mínima interação possível, tá? As pressões de vapor, elas vão ser independentes um do outro, e aí a gente entra na lei de Raoult, né, que diz que cada componente volátil ou facilmente vaporizado numa solução exerce uma pressão uma pressão igual à sua fração molar vezes a pressão de vapor do componente puro. Então vamos imaginar o seguinte: você tem um sistema com A e B. Qual será, né, a pressão aí de vapor desse componente? A pressão de vapor desse componente seria, né, do componente A seria a pressão de vapor do componente puro vezes a fração molar desse componente dentro desse sistema. O que seria a fração molar de um componente? Seria o número de mol desse componente, tudo bem, em relação ao número de mol total do sistema. Essa é a fração molar do componente. Então a pressão de A nesse sistema em que eu tenho A e B é dado por essa expressão, assim como a pressão de B é dada pela pressão de B, certo, puro, pressão de vapor de B puro vezes a fração molar aí do sistema. A pressão total do sistema é dada pela lei de Dalton, que diz que é o somatório dessas duas pressões parciais, tanto a pressão de A quanto a pressão de B. Tranquilo? O que isso diz pra gente, né? O que isso reflete pra gente? Imaginar então que você tem um gráfico de temperatura por fração molar de A, por composição molar de A. Esse gráfico ele tem algumas regiões. Então eu tenho aqui essa região abaixo dessa curva, onde eu tenho todos os componentes no estado líquido. Tenho aqui essa região acima da curva, onde eu tenho todos os componentes no estado vapor. O interior da curva eu tenho um sistema composto por líquido e vapor. Tudo bem? Então vamos imaginar que você tem um sistema em que você está aqui nesse ponto, ó, tá? Então a fração molar aqui, então o sistema ele é composto por A e B, tudo bem? Então vamos deixar isso bem definido aqui. E esse sistema ele está uma pressão constante. Então vamos colocar aqui uns quadradinhos para que a gente mantenha a mesma pressão nesse sistema. Tudo bem? Então aqui está o composto A, e aí lá dentro desse sistema eu tenho A e B. Tudo bem? Misturado aqui na fase líquida. Tudo bem? Só que eu tenho uma proporção aí, vamos imaginar aqui que eu tenho 80% de A nesse sistema. Tudo bem? E 20% de B. Então eu tenho 80% de A e 20% de B em relação à fração molar desse sistema. Então eu estou aqui nesse ponto. Tudo bem? Estou aqui nesse ponto. Certo? Depois de um certo aquecimento, tudo isso começa a passar para o estado do vapor, e o estado do vapor aí ele vai deslocando o nosso êmbolo aí, né, e vai deixando todo o sistema aqui maior, até que a gente chegue num ponto em que eu tenha tudo na fase vapor. Tudo bem? Então vamos imaginar que a gente está aqui no líquido, nesse ponto de 80% de A e 20% de B, igual a gente falou. Tudo bem? Então você está aqui, ó, ponto X aqui. Beleza? Aí você faz o que? Começa a aumentar a temperatura. Ponto X, mas que virou uma bolinha aqui agora, né? Aí você começa a aumentar a temperatura. À medida que você vai aumentando a temperatura, você vai
tocar aqui na primeira curva, na fronteira dos líquidos aqui. Tudo bem? Aqui você tem a temperatura de ebulição do sistema. Se você conseguir, então, converter isso até o eixo da temperatura aqui, o eixo Y, você tem o ponto de ebulição do sistema. Tudo bem? Então, aqui você tem a fase líquida se transformando na fase vapor. Essa curva aqui. Essa curva aqui também é conhecida como curva de bolha. Tudo bem? Ou ponto de bolha em alguns processos industriais. Tá? Quando você projeta aqui o ponto de ebulição para o eixo ali do vapor, você tem aqui. Tudo bem? O ponto em que você passa para a fase vapor. Então, você aqueceu o seu líquido venceu aqui a fronteira. Tudo bem? Então, ele vai estar passando para a fase vapor. Qual vai ser a composição do seu vapor? Para você descobrir isso, você projeta no eixo do vapor e depois volta aqui no eixo de composição. Retornando aqui no eixo de composição, aqui eu vou pegar uma outra cor para que você possa ver. Retornando aqui no eixo de composição, a gente consegue perceber, ó, que a composição do vapor ela é diferente. Tudo bem? Aqui o que aconteceu? A composição do estado vapor ela é aqui aproximadamente, né, 50-50 ou 60-40, tá? É que aqui no nosso eixo não está muito bem definido, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que perceba que a fração molar de A ela diminui, tudo bem? A fração molar de A ela diminui e a fração molar de B ela aumenta, ou seja, a lei de Raoult diz pra gente que não importa o ponto que eu pegar, eu vou ter sempre quantidades dos dois componentes. Só que quando eu fizer um processo aí, por exemplo, de destilação desse componente, tudo bem? Quando eu fizer um processo de destilação desse componente, então quando eu pego essa mistura e passo para o estado vapor, e pego esse estado vapor e retorno essa mistura para o estado líquido, ó, veja que eu rompi a fronteira aqui novamente, ó, e retorno esse vapor para o estado líquido, a composição de vapor ela vai ser sempre maior daqui. Na composição de vapor, eu vou ter sempre maiores quantidades do componente mais volátil, daquele que evapora mais fácil, aquele que passa para a fase vapor mais fácil. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, com um gráfico como esse, você consegue ter uma noção da composição de como vai sair o vapor da sua mistura. Então, até que ponto você precisa destilar para conseguir encontrar uma substância um pouco mais pura, né, digamos assim. Por isso que algumas bebidas elas são bidestiladas, de uma certa forma. Tá? A destilação simples, então, galera, ela é aquele princípio básico que a gente falou. Então, você vai ter uma mistura que você vai evaporar essa mistura, o vapor dessa mistura vai ser resfriado e esse vai gerar a condensação. E essa condensação vai ser captada, né, em um sistema diferente. A ideia de uma destilação simples é que você trabalhe sempre com pontos de ebulição distantes. Então, a ideia é que esses pontos de ebulição tenho da ordem aí de 80 a 100 graus em relação um ao outro, para que você consiga fazer uma destilação simples com uma boa eficiência. Quais são os aparatos que você vai utilizar em uma destilação simples? Bom, em uma destilação simples você pode usar ou um bico de Bunsen ou uma manta de aquecimento, mas o mais interessante é que seja um bico de Bunsen, para que esse aquecimento seja de uma certa forma um pouco mais vigoroso. Tudo bem? Um balão de vidro e onde você vai colocar a solução. Essa solução, por exemplo, vai ser uma mistura de água e sal, e para que essa agitação aqui não seja muito intensa, nós colocamos dentro desse balão algumas pedras ou pérolas de ebulição, alguns cacos de porcelana, para que consiga conter um pouco a ebulição ali desse sistema.
Tudo bem? Por aqui vão sair os vapores. Você vai ter um termômetro. Esse sistema ele é lacrado, entre aspas, para que você não perca esse vapor, né? Então, nós estamos fazendo o experimento em pressão atmosférica, tudo bem? Então, um termômetro, e aqui você vai ter uma conexão para que o vapor possa sair daqui e entrar dentro do que nós chamamos de condensador. O condensador, ele é um sistema que ele vai ter uma linha interna, tudo bem? Um cano interno de vidro, e esse cano interno está envolvido, né, também por alguns vidros. Só que o que eu quero que você entenda, que o vapor ele passa no interior desse caninho aqui, ó. Ele não entra em contato com o exterior, porque no exterior do condensador vai passar água. E essa água, ela vai entrar aqui por baixo, para que ela percorra o caminho contrário do vapor. Tudo bem? Então o vapor desce e a água sobe. Então aqui está a saída de água. Tudo bem? Você precisa de um sistema para coletar o seu destilado no fim. Pode ser um Erlenmeyer, um Erlenmeyer, ou pode ser um Becker, por exemplo, ou alguns tubos de ensaio. Tudo bem? Então, quais as vidrarias ou quais os materiais que você usa em uma destilação simples? Você usa alguns suportes, algumas garras, bico de Bunsen, tudo bem? Um tripé, uma tela de amianto. Você vai usar um balão de vidro, tudo bem, de fundo chato, para que ele consiga ficar ali em cima da tela de amianto. Termômetro, algumas conexões, um condensador, tudo bem? Existem alguns tipos de condensadores diferentes, tudo depende do propósito da sua destilação, da velocidade com que você quer que aquele destilado, que aquele vapor passe pelo sistema com a água, tudo bem? E algumas mangueiras para entrada e saída de água, tá? Então aqui está um sistema um pouco mais real do que seria uma destilação simples. Então a destilação simples vai ser um ciclo daquele. Você vai pegar essa mistura, levar essa mistura até a fronteira entre líquido e vapor, passar isso para o vapor, pegar esse vapor e condensar. Quando você analisar o produto final, o condensado, provavelmente você terá duas partes, certo? Em que uma delas, dentro do seu sisteminha final, você terá provavelmente os dois compostos, tá? E esse destilado final ele é mais rico na fração mais volátil aí, naquele composto que tem a temperatura de ebulição menor, tá? Bom, alguns tipos de condensadores. Quais são os tipos de condensadores? Aqui o tipo de condensador mais clássico de Liebig, ou um condensador reto. Ele serve para destilações que são um pouco mais rápidas. Tudo bem? Eu tenho também um condensador de bola. Qual é a diferença dele do Liebig? O contato, o tempo de contato em que o vapor vai ter aqui, tanto com o tubo interno, quanto com a água que vai servir para resfriar esse vapor. Então perceba que quando o meu condensador ele é de tubo reto, o vapor passa aqui sem nenhum obstáculo, tudo bem? Agora, quando ele é um condensador de bola, ele demora um pouco mais para conseguir percorrer todo esse caminho aqui. Então ele tem um pouco mais de contato com o líquido ali que vai resfriar esse vapor. Então o condensador de bola ele é utilizado para quando você quer destilações um pouco mais lentas, tudo bem? E o condensador de serpentina é o mesmo propósito, só que como ele é uma serpentina, o contato aqui ó, vai ser ainda maior. Então ele serve para destilações que são um pouquinho mais lentas também, tá? Bem, o que seria uma destilação fracionada? Uma destilação fracionada ela vai ser muito semelhante à destilação simples em os seus princípios e os materiais que nós vamos ter utilizados. Nós vamos utilizar, só que na destilação fracionada nós vamos ter vários ciclos de evaporação e condensação, deixando a fase final ainda mais pura. Na destilação simples você não consegue fazer diversos ciclos de destilação, a não ser que você faça toda uma destilação simples, pare e pegue aquele produto final e destile novamente tudo de novo. Aqui na fracionada nós vamos ter vários ciclos de destilação dentro de um único só processo. Por quê? Porque o diferencial da destilação fracionada será essa coluna de fracionamento. Esse vai ser um sistema que vai permitir que o vapor
vapor ele vá se condensando e novamente passando para vapor aqui dentro dessa mesma coluna. Tudo bem? Geralmente as destilações fracionadas são feitas em chapa de aquecimento, tudo bem? Porque é interessante que você não tenha um aquecimento muito intenso desse sistema para que o vapor não vá de uma vez todo lá para cima e não permita que ele condense, que ele volte, por exemplo. Tudo bem? Então você vai ter um balão, né? Agora esse balão não é mais de fundo chato, ele vai ser de fundo redondo para conseguir encaixar na chapa de aquecimento. E aqui você vai ter uma coluna de fracionamento, ainda teremos um termômetro, uma conexão dessa coluna até o condensador. Tudo bem? O condensador aqui nós podemos usar um condensador reto, não tem problema nenhum, um condensador de Liebig, e as mesmas conexões de mangueira para entrada e saída de água. Tá aí o mesmo princípio, o vapor vai descer, a água então tem que subir e tocar contra o vapor. Aqui no exemplo você tem uma mistura de acetona e água e no fim você consegue coletar somente acetona líquida. Tá? Diferente da destilação simples, a destilação fracionada pode ser usada para líquidos que têm um ponto de ebulição um pouco mais próximos. Aquela diferença de temperatura de 100 graus Celsius para que você consiga utilizar a destilação simples já não é mais tão exigente aqui na destilação fracionada. Por quê? Porque nós vamos ver que a torre nos permite, a coluna de fracionamento ou a torre de fracionamento nos permite utilizar essa diferença menor aí, tá? Então aqui é um sisteminha um pouquinho mais real aí da destilação, do sistema como um todo de uma destilação fracionada, tá? Bem, qual que é o objetivo da coluna, tá, de fracionamento? É a gente criar várias regiões de equilíbrio líquido-vapor, tá, enriquecendo a composição final cada vez mais em relação da mistura em relação à fase mais volátil. Tudo bem? Então aqui, se você consegue perceber, ó, essa é uma coluna de fracionamento comum, tá? E você consegue perceber que ela tem alguns obstáculos aqui, ó. Então o vapor ele vai subindo aqui. Aqueles que são mais voláteis vão estar totalmente no estado do vapor e vão conseguir vencer os obstáculos e chegar, por exemplo, até lá em cima. Só que aqui em cima nessa coluna, perceba que a temperatura, por exemplo, aqui nessa faixa, ó, vamos fazer um risco aqui. Perceba que a temperatura aqui ela é menor que a temperatura aqui embaixo. Aqui está saindo o vapor, ó, quente. Tudo bem? Lá em cima não está tão quente ainda. Então esse vapor, quando ele chegar lá em cima, ele vai tender a condensar. Então ele vai condensar e vai escorrer aqui, ó, por essas paredes. Só que ao escorrer por essas paredes, ele vai receber novamente o vapor quente. E aí ele vai novamente passar para a fase vapor, bater aqui em cima, esfriar, condensar, descer. Então perceba que existem alguns equilíbrios aqui, né, dentro dessa mesma coluna. Por isso que o aquecimento ele tem que ser gradual. Eu não posso aquecer intensamente ao fazer uma destilação fracionada, ele tem que ser gradual para que a gente consiga fazer isso tranquilamente, tá? Para que esses ciclos internos aconteçam. E também eu tenho que tentar ao máximo controlar a perda de temperatura para o meio dessa coluna, tá? Porque isso também vai diminuir a eficiência da destilação. Eu preciso que aqui as partes inferiores estejam um pouco mais quentes que essas partes superiores. Então, se todo esse sistema perde calor muito fácil, logo mais eu vou entrar em equilíbrio térmico e eu não vou conseguir ter o efeito de microdestilações que eu preciso, né, dentro dessa coluna para ter uma fase mais pura no final. Tudo bem? Conseguiu entender esse raciocínio? Então aqui, ó, qual que é a ideia? Vou imaginar que a gente parte desse ponto aqui agora. Tudo bem? Tá, então vamos imaginar que a gente parte aqui desse ponto. Esse ponto aqui, ó, se a gente projetar na fração molar, então também de novo tem um gráfico de temperatura por fração molar de ar ou de temperatura por composição. Aqui estamos levando em consideração só a fração molar de A, mas perceba aqui embaixo eu também coloco uma reta de fração molar de B porque é uma mistura, né? Então imagina que aqui em cima, ó, eu tenho 90% de A nesse sistema. Beleza? Se eu tenho 90% de A nesse sistema, eu tenho somente 10% de B.
Tudo bem? Então o que vai acontecer? Você vai começar a destilar esse sistema, tá? Então você está aqui nesse ponto, imagina que você está aqui nessa composição, tudo bem? Então você vai começar a destilar esse sistema. Beleza, então você começa a destilar esse sistema e vai e encontra aqui, né, a barreira aqui, ó, a fronteira de ebulição, que seria o que nós chamamos de ponto de bolha, né, e projeta aqui pro eixo vapor. Lembrando que aqui embaixo, então, vamos colocar aqui no cantinho, ó, tudo que está aqui abaixo é líquido, tudo que está aqui em cima é vapor. Tudo bem? E projeta o eixo do vapor. Tá aqui o eixo de vapor. Se a gente for analisar a composição do vapor, ó, então, a composição do produto final, né? O produto final eu tenho aqui, ó, se eu projetar até lá embaixo, vamos pegar de uma outra cor para a gente não confundir, que a gente vai continuar usando o roxo ali no gráfico interno. Tá? Então, se eu projetar até aqui embaixo, ó, como a gente viu na destilação simples, eu vou ter uma maior quantidade do componente B agora, né? Então, a gente pode estimar aí, por exemplo, uns 70% de A e 30% de B aqui. Tudo bem? Então, venci aqui, tudo bem? Tem a composição. Então, perceba que a composição final desse meu destilado ela é maior no componente mais volátil. Tudo bem? Só que isso é uma destilação fracionada, não é? Então, esse mesmo vapor, ele vai condensar e voltar a ser líquido, tudo bem? Quando ele chega aqui ó, nessa região, que ele vai vencer a fronteira aqui da ebulição de novo e voltar a ser líquido, lembra que está subindo um vapor quente dentro da coluna? Então, esse líquido aqui vai tender a passar por estado do vapor de novo. E aí ele vai vencer novamente essa fronteira aqui e vai virar vapor, tudo bem? Ao chegar aqui, ele vai estar lá em cima na coluna, aí ele vai resfriar, aí ele vai tender a condensar de novo e vai vencer aqui, ó, vai chegar aqui, tudo bem? Só que quando ele chegar aqui, automaticamente está subindo o vapor de novo quente e aí esse condensado vai voltar a ser vapor, vencendo ali a fronteira de orvalho, tudo bem? Aqui, se você, por exemplo, né, tem uma coluna muito grande, isso vai acontecer novamente até a gente chegar nesse ponto aqui. E se você analisar a composição desse ponto, vamos pegar então um pouquinho aqui uma outra caneta, né, perdão, uma caneta de cor vermelha. Se você pegar a composição desse ponto final, ó, veja que a composição desse ponto final é extremamente rica em B e bem baixa em A, então eu tenho aqui aproximadamente 90% de B e 10% de A. Tudo isso, galera, acontece, então cada ciclo de vaporização e condensação acontece no interior de uma coluna de fracionamento. E nós chamamos cada ciclo desse como um prato teórico. Tudo bem? Então, cada ciclo desse aqui, como eu disse, vai acontecer dentro dessa coluninha. Tá? Cada ciclo desse é o que nós chamamos de prato teórico. Então, existe uma eficiência, dá para você calcular uma eficiência teórica dessa coluna, levando em relação o número de pratos teóricos e a altura dessa coluna. Tudo bem? E como você descobre quantos pratos teóricos você vai utilizar para separar? Tudo depende do conhecimento do ponto de ebulição daqueles líquidos, né? Então, aqui, ó, se você tem uma diferença muito grande de ponto de ebulição, na ordem de 110 graus Celsius entre os dois líquidos, você vai usar um prato teórico só, uma destilação simples. Agora, se você começa a ter aí uma temperatura menor de diferença entre os pontos de ebulição, como 72 graus ou 54, você precisa utilizar aí, ó, 2, 3 pratos teóricos para conseguir separar tudo nas suas composições corretas, né? Mas se você tem, por exemplo, uma diferença de ponto de ebulição de 4 graus entre cada componente, como por exemplo é uma mistura do petróleo, o petróleo bruto é uma mistura de hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos têm diversos pontos de ebulição. Então você usa um número relativamente alto de pratos teóricos para conseguir separar esses componentes. Tudo bem? Aqui então, ó, a ideia é que uma destilação fracionada boa, ela tenha dois patamares bem específicos, tudo bem? Então ela tenha, se você tiver um líquido A e B,
um momento em que você vai tirar todo o destilado A, tudo bem? Aumentar a temperatura desse sistema e aí tirar o todo o destilado B. Então é interessante que ela tenha essa formação de dois patamares bem definidos para que a gente tenha uma correta separação dos componentes dessa mistura. Bom, aqui é um exemplo de uma refinaria de petróleo aqui no Brasil, na Bahia, é a refinaria Landulfo Alves, em que a gente tem, por exemplo, a coluna de fracionamento. E aqui, um exemplo mais esquemático, a gente consegue perceber quais são alguns componentes que saem, por exemplo, dessa coluna de fracionamento. Então a ideia, como eu já expliquei um pouquinho anteriormente, é que aqui no caso tem o petróleo cru ele vai entrar e ele vai ser aquecido a uma temperatura muito elevada para que boa parte dos componentes possa estar na fase vapor. Então vamos imaginar aqui que você tem um componente que é muito volátil, tipo o gás natural, o GNV, tudo bem? O GNV, o gás natural veicular, ou o GLP, gás liquefeito de petróleo, são hidrocarbonetos que têm aí da ordem de 1, 3, 2, 4, o GNV tem 1 e 2, o GLP tem 3 e 4 carbonos. Seria uma molécula pequena. Vocês vão ver isso quando vocês forem fazer química orgânica mais à frente. São moléculas bem pequenas. Então elas são muito voláteis. Elas têm um ponto de ebulição muito baixo. Então imagina que, por exemplo, uma dessa molécula de GNV, ao ser aquecida aqui a uma temperatura muito alta, ela passa totalmente para o estado de vapor. Então esse vapor vai subindo aqui, ó. E quando ele for subindo, ele vai vencendo aqui algumas fronteiras, tudo bem? Ó, ele consegue passar por aqui, por exemplo, mas também ele consegue ir subindo aqui, ó, tá? E à medida que ele vai subindo, lembra que essa coluna está um pouquinho mais fria, tudo bem? Então à medida que ele vai subindo, ele vai chegar num ponto em que ele vai resfriar totalmente. Ao resfriar totalmente, que no caso do GNV ou do GLP é lá em cima, ao resfriar totalmente, por exemplo, aqui, certo? Alguns vão sair na forma de gases, certo? Outros vão fazer esse caminho que eu disse, peço perdão aí, outros vão fazer todo esse caminho aqui novamente, e vão subindo, e vão passando, certo? Quando chegarem aqui em cima, né, eles vão chegar numa temperatura um pouco mais fria do que eles já estavam lá embaixo. Então aqui eles vão começar a resfriar. Então aqui eles não vão conseguir sair. Aí eles vão voltar para cá. Eles vão se acumular aqui. Aí eles vão, por exemplo, descer aqui, ó. Certo? Só que ao descer aqui, eles vão entrar em contato. Vamos, por exemplo, imaginar aqui um outro gás verde aqui que nem existe, né? Eles vão entrar em contato com esse vapor que está subindo quente aqui, ó. Esse vapor que está subindo quente aqui, ó, vai, por exemplo, tocar aqui nessa curva em roxo e vai fazer com que ela volte a ser vapor de novo. E aí ele vai voltar a ser vapor, vai bater aqui e vai resfriar. Então nesse sistema aqui, ó, o vapor vai ficar batendo e voltando, e eu consigo tirar. Tudo bem? Alguns produtos, ó, GLP ou GNV, a gasolina, o querosene, o diesel, alguns óleos lubrificantes, tá? E aqui aqueles mais pesados seriam os resíduos, como por exemplo o piche, que a gente faz asfalto, tudo bem? Então esse é um exemplo mais comum, mais próximo que nós temos da destilação fracionada. Para que você aperfeiçoe um pouco o seu conhecimento, eu vou deixar um link aqui no card para que você veja melhor um exemplo de uma destilação fracionada voltada para o petróleo, tudo bem? E para a gente fechar, aqui nós temos a destilação por arraste a vapor. A destilação por arraste a vapor ela é um método que consiste basicamente em passar uma corrente de vapor através de um material que contém a substância que você quer extrair, né? Por que a gente faz essa destilação por arraste a vapor? Para que você consiga retirar alguns líquidos que são immiscíveis em água ou que têm uma miscibilidade muito pequena em água, para que você consiga, por exemplo, então retirar alguns líquidos que não se misturam com água, como por exemplo óleos essenciais. Tá? Então, qual será o teu aparato, né, que você vai ter que usar? Então, aqui na destilação por arraste a vapor, nós vamos utilizar um bico de Bunsen, um tripé, uma tela de amianto, e aqui no caso é um Kitasato, é um Erlenmeyer, né,
algo semelhante a um Erlenmeyer, para vocês que lembram, só que tem uma saidinha de vidro aqui. No Kitasato a gente coloca uma rolha, nessa rolha um tubo de segurança para fazer uma espécie de refluxo, para que o vapor não fique muito intenso aqui, tudo bem? E aqui eu vou aquecer água pura. Por quê? Para que essa água pura, o vapor venha quente aqui, venha em 100 graus Celsius, por exemplo, ou um pouco menor, tudo bem? Esse vapor venha da ordem de 70, 60 graus Celsius, tá? E toque aqui o material que eu quero extrair. Geralmente pode ser folhas, podem ser cascas, tudo bem? Aqui esse vapor vai passar aqui, ficar um tempo borbulhando aqui dentro e vai conseguir extrair algumas substâncias, né? Então esse vapor vai conseguir carregar algumas substâncias ou fazer com que algumas substâncias atinjam o estado gasoso, tá? Sem tanto aquecimento, para que a substância não se degrade. Então essa substância vai caminhar, vamos colocar aqui de uma outra cor agora, tá? Essa substância ela vai caminhar aqui e vai entrar no condensador e você vai conseguir tirar aí o teu óleo essencial. Tudo bem? É uma destilação um pouco mais demorada, tá? E tem que ter um pouco mais de paciência para conseguir fazer ela. E dependendo do material que você utiliza, você consegue poucas quantidades no final, tá? Então, para que você tire grandes quantidades de óleos essenciais, você precisa de muito material orgânico, tá? Muita massa, muita casca, muita folha, muito galho de árvore, por exemplo, tá? Bem, os óleos essenciais eles vão ser metabólitos secundários, como eu disse, extraídos de algumas partes das plantas, e elas são os óleos essenciais geralmente eles vão ser uma mistura de substâncias voláteis, tá? Alguns bem famosos como o geranial, o limoneno, o zingibereno, tudo bem? Tá? Alguns óleos essenciais que estão dentro de algumas substâncias aqui, alguns exemplos de plantas, tá? Geralmente eles são utilizados tanto na cosmética, quanto aí para fazer alguns cremes, alguns sabões, tudo bem? Quanto atualmente tem sido a utilização desses óleos essenciais como aromaterapia ou como me desculpe, fugiu o nome agora, tá? Só lembrei de aromaterapia. E aqui eu quero falar para vocês que devido a essa dificuldade de extração de alguns óleos essenciais, por isso alguns produtos como esses são um pouco mais caros, certo? Não fazendo nenhum jabá, nenhum merchandising para nenhuma marca, mas só dizendo que produtos como esses são um pouco mais caros devido à dificuldade de se utilizar ou de se extrair esse óleo essencial. Tudo bem? Bom, galera, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. Por hoje é só, pessoal.